Bom dia, quarto ano. Bom dia, meus amores. Hoje, em nossa aula de matemática, vamos estudar um novo conteúdo. Então, já abra seu livro na página 155, porque hoje nós vamos estudar geometria e vamos iniciar esse assunto de geometria, que ele é bem extenso, né? Tem vários pontos. Nós vamos estudar perímetro. Então, vamos ver aqui, certo? O que o nosso livro traz sobre perímetro pra gente, tá bom? Então, aqui, ó, perímetro. Paula terminou o trabalho que foi solicitado pelo professor de arte. Ela deseja colocar fita decorativa nas bordas da cartolina. Quantos centímetros de fita Paula deverá utilizar? Então, viram aí que ela tem aí, ó, o trabalho, e o trabalho tem uma forma retangular, ele não tem os lados iguais. Essa imagem que tá aí, tá vendo dela na mesa? Então, um lado do retângulo mede 80 centímetros e outro lado 60 centímetros. É um quadrado? Não é quadrado, porque se fosse quadrado, teria todas as medidas iguais, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, aqui, para saber quantos centímetros de fita decorativa Paula vai usar, será necessário somar as medidas de todos os lados da cartolina. Logo, teremos a seguinte soma: 80 centímetros mais 60 centímetros mais 80 centímetros mais 60 centímetros. Aí eu vou representar para vocês aqui, tá bom? Ó, observa. Eu tenho aqui um retângulo, ó. Tá vendo? Um retângulo. Então, esse retângulo, vamos dizer que esse retângulo aqui é a cartolina, certo? E quais são as medidas? Deixa eu ver aqui qual é o lado. Então, vamos dizer, esse lado mede 60 e esse lado mede 80, ok? Então, se esse lado mede 60, esse lado também vai medir 60, só que não tem escrito dos dois lados. E se esse mede 80, esse vai medir 80 também, porque é igual. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, certo? Então, para calcular o perímetro de uma figura, de uma área, de um polígono, você tem que somar os lados. Então, perímetro, a fórmula do perímetro é lado mais lado, certo? Aí eu vou calcular o perímetro daqui, 80 mais 60 mais 80, que é o daqui, mais 60, que é o daqui. Ok, gente? Então, ó, tá vendo aí? Que vai dar o quê? Aí, aqui, ó, P é igual a 280 centímetros. Por que centímetro? Porque aqui está em centímetro. Se aqui fosse M, seria metro, mas não é. É centímetro. Então, aqui tem que ser a resposta em centímetro. Então, para resumir, ó, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, tá bom? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, vamos ver aqui. Portanto, Paula deverá utilizar 280 centímetros de fita decorativa nas bordas da cartolina. Essa medida representa o perímetro da cartolina utilizada por Paula. Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados, ou seja, do seu contorno, certo? Aí na página 156, não esqueçam, gente, coloquem classe e a data nas páginas, tá bom? Então aqui, agora observe como calculamos o perímetro de algumas figuras planas geométricas. Então aqui nós temos um polígono de 3 lados, polígono de 4 lados, polígono de 5 lados, polígono de 5 lados e polígono de 6 lados. O de 3 lados se chama o que, gente? Triângulo. De 4 lados, quadrilátero. De 5 lados, pentágono. E de 6 lados, hexágono. Então, repitam comigo. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono.
6 lados, hexágono, certo? Vocês têm que ver isso daí. Então, se tiver 6 lados, tem que somar os 6 lados. Se tiver 3 lados, tem que somar os 3 lados. Se tiver 4 lados, somar os 4 lados. Se tiver 5 lados, vai somar os 5 lados. Tem de 7 lados, também tem de 7, de 8, de 9, de 10, de 11. Então, gente, vamos fazer agora a página 157, certo? Que diz assim: complete a afirmativa abaixo. Eu escrevi aqui no quadro para a gente completar, tá bom? Vejam só. Perímetro de um polígono é o quê? Das o quê? Dos seus o quê? Ou seja, do seu. Então, perímetro de um polígono é o quê? A soma das medidas dos seus lados. Ou seja, do seu contorno. Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados, ou seja, do seu contorno, certo? Segunda questão. Responda às seguintes questões. Um triângulo tem 25 centímetros de perímetro. 2 de seus lados medem 9 centímetros e 6 centímetros. Qual é a medida do terceiro lado? Então, um triângulo, vou fazer ele aqui, gente, tá? Vejam só. Um triângulo, tem aqui, ó, tá vendo? Um triângulo, ele mede 25 centímetros de perímetro. Ó, tá vendo? Aí aqui, 2 de seus lados medem 9 e 6. Então, 9 e 6, certo? Esse triângulo, certamente, ele não possui lados iguais, tá, gente? Ele tem um lado que é maior. Então, ó, deixa eu desenhar aqui. Ele certamente tem um lado que é maior, tá? Deixa eu fazer aqui. Ficou muito não, mas esse triângulo, ele tem 3 lados de tamanhos diferentes, tá? Aí, vejam só. 9 mais 6, tem que dar 25 o total, gente, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer para achar a medida do outro lado? 9 mais 6, quanto que dá? Dá 15. 15 para 25, falta quanto? Aí você pode pegar assim, ó, 25 menos 15. Opa! 25 menos 15, que vai dar 10. Isso significa que esse lado aqui mede 10 centímetros. Então, a resposta da letra A, 10 centímetros, tá bom? Aí aqui, como se classifica esse triângulo? Porque, ó, vejam aí, anexo, certo? Tem anexo na nossa aula as classificações dos triângulos. Então, tem triângulo isósceles, triângulo escaleno. Então, o triângulo escaleno, ele tem os 3 lados de tamanhos diferentes. Então, como se classifica esse triângulo? Escaleno, tá bom? Escaleno. Quem puder imprimir, certo? Que está anexo, essa classificação dos triângulos, e colar no seu caderno, muito bom, tá bom? Porque aí vai ajudar vocês a classificar os triângulos, tá ok? Pode imprimir e colar no seu caderno. Aí aqui, letra C. Um triângulo tem 18 centímetros de perímetro. 2 de seus lados medem 6 centímetros. Qual é a medida do terceiro lado? Gente, aqui já é outro tipo de triângulo. Esse triângulo aqui já tem os 3 lados iguais. Então, eu tenho 2 lados com 6 centímetros. O perímetro dele é 18, certo? E aí?
Quanto que falta para chegar em 18? 6 mais 6, 12. 12 para 18, vou fazer de vermelho. 6. Então, esse triângulo aqui já possui os 3 lados iguais. Ele não vai ser escaleno, ele vai ser outro tipo de triângulo. Qual é? Vamos ver aqui, ó. Aqui, letra C. Um triângulo tem 18 perímetros, tem 18 centímetros de perímetro, os dois de seus lados medem 6 centímetros. Qual é a medida do terceiro lado? Então, a resposta, a gente viu aqui que a medida do terceiro lado é 6 centímetros, ok? Aí, a letra D. Letra D. Como se classifica esse triângulo? Então, aqui, esse triângulo está classificado em equilátero, certo? Equilátero. Então, nós temos triângulo escaleno, equilátero, isósceles. Então, aqui, esses dois tipos de triângulos. Esse aqui tem todas as medidas iguais, equilátero. E aqui tem as medidas diferentes, escaleno, certo? Então, aqui é a resposta da questão 1 e 2 da página 157. Se você quiser pausar, tá bom? Pode pausar. Deixa eu apagar aqui, porque aí você pode pausar e não vai ficar tão confuso para você passar para o livro, certo? Então, gente, nós vamos para a questão 3 do livro de matemática. Vamos lá? Utilize uma régua para medir os lados das figuras abaixo e calcule o perímetro de cada uma. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo, um quadrado, um hexágono e um retângulo. Então, vocês vão utilizar a régua aí, certo? Para medir, tá bom? Então, aqui, ó, esse triângulo, os lados dele medem 2,5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. Pode confirmar aí com a sua régua. O quadrado, cada lado mede 2 centímetros. Vou colocar aqui. O hexágono, cada lado mede 1,5 centímetros, tá? 1,5 centímetros. E o retângulo, cada lado aqui, ó, e os lados menores medem 2 centímetros e os lados maiores medem 4 centímetros. Aí é pra gente calcular o perímetro deles, certo? Então, vamos calcular. Aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Vou fazer um espaço aqui para fazer o cálculo, tá bom? Então, aqui, ó, 2,5 mais 2,5 mais 2,5, certo? Aqui dá 15, 2, 4, 6, 7. 7 centímetros e meio. Então, aqui, ó, P é igual a 7 centímetros e meio. P é perímetro, ok? Aí, agora eu vou fazer o daqui. Vou botar o P aqui também. P igual. Se aqui cada lado mede 2, então vou fazer, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8. P é igual a 8 centímetros, ok? Vou fazer aqui outro espaço. Perímetro. Deixa eu fazer logo o outro daqui. Perímetro. Aqui. Aqui, ó, aqui tem 6 lados. Cada lado mede 1,5, 1,5. Vou colocar aqui. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, 9 centímetros. Tem o perímetro todo aqui. E esse daqui, ó, perímetro 4 mais 2, mais 4, mais 2.
porque só tem 4 lados. Aqui 6, 7, 8, 8 dá 12. Então, aqui eu tenho 12 centímetros, certo? Ó, 0, aí aqui 4 mais 4, 8, 1 mais 4, 12. 12 centímetros. Então, o perímetro do triângulo é 7 centímetros e meio, perímetro do quadrado 8 centímetros, perímetro do hexágono 9 centímetros, perímetro do retângulo 12 centímetros, tá? E vocês vão escrever na agenda. Gente, as atividades de casa vocês têm que escrever sempre na agenda. Então, escreva aí agora na agenda matemática, página 159 para casa, no dia 29/7, tá bom? Matemática para casa, página 158. Página 158 para casa, vocês vão fazer, tá bom? E não esqueça de marcar também no seu livro a data de hoje, em cima do seu livro, casa e a data, classe e a data. Porque assim vocês não vão esquecer e procurem realizar as atividades sempre no dia, tá bom? Porque assim vocês não evitam estar esquecendo as tarefas e até deixando de fazer, tá ok? Então, se hoje teve matemática, né? Então, amanhã nós temos matemática ao vivo. Então, eu vou fazer correção dessa atividade que está indo para casa hoje. Então, você tem que realizar essa atividade. Se a aula só tem uma vez na semana, então um dia antes de ter essa aula, você tem que ver se suas atividades estão todas ok, para quando for a aula do dia seguinte, está tudo ok, tá certo? Então, ó, beijinhos no coração, até a próxima aula, tchauzinho, estudem, hein? Beijos!